Fala pessoal, eu sou o Seleguinho no canal SelegaDev e nesse vídeo você vai sair daqui sabendo como fazer requisições HTTP com JavaScript. Bom, e antes de mais nada eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela fortalecida. Bom, e o que é uma requisição HTTP? Uma requisição nada mais é do que um pedido a algum tipo de serviço. E todo pedido espera uma resposta. Então uma requisição HTTP nada mais é do que um pedido feito via um método HTTP que tem lá o get, o put, o post, o delete, entre outros. E se você quer que eu faça um vídeo explicando somente sobre esses métodos, eu posso fazer, então deixa aí nos comentários. E essa requisição vai ser feita para uma API, que é um tipo de serviço. E essa API vai devolver para a gente uma resposta. Bom, e nesse vídeo você vai sair sabendo como mandar requisições com JavaScript para a API. Bom, e para a gente entender primeiramente, como fazer requisições HTTP, a gente precisa entender primeiro o conceito de promises. E o que é uma promise no JavaScript? As promises nada mais é do que já diz o nome, que é uma promessa. São como promessas da vida real e é uma promessa de que algo vai chegar ou não. Então já consolida isso aí na sua cabeça. Falou em promise? A promise nada mais é do que a promessa de que algo vai chegar ou não. Então imagina, você faz a requisição para uma API, que é o pedido. Você faz lá o pedido e todo pedido espera uma resposta. Então, o que a promise é? A promise nada mais é do que a promessa de que essa promise, que essa resposta, né, vai ser chegada, que se ela vai chegar ou não, né? E a promise, ela leva dois argumentos. Resolve, que é a solução, e reject, que é o erro. Então, toda vez que você faz uma requisição, você tem lá a promessa que a resposta vai chegar. E essa promessa, ela pode ser resolvida, no caso vai entrar na solução, ou no reject, que vai ser a rejeição, o erro dessa promessa. Então, para trazer em um cenário mais comum, imagina lá que você está no restaurante, você é o cliente, e você faz a requisição, que é o pedido para o garçom. O garçom vai te servir. Então, o que acontece? Você faz lá o pedido de um macarrão carbonara, o garçom vai lá, pega o seu pedido, vai na cozinha e verifica se está tudo certo para fazer um macarrão carbonara. Então, se tiver todos os ingredientes, se o fogão não estiver queimado e tiver tudo funcionando, a promessa dessa resposta ela vai ser resolvida. Ela vai entrar no resolve. Já que você fez o pedido e todo pedido ele vai esperar a resposta e a promise é a promessa de que essa resposta vai chegar ou não. E qual a resposta é? O macarrão carbonara que você pediu. Então, a promessa ela só vai entrar no resolve, ela só vai ser resolvida se tiver tudo certo para tiver o macarrão carbonara como resposta. Se acontecer algum erro, ele vai entrar no reject. Então, a promise ela vai ser rejeitada. Então, o primeiro passo é você entender o que é uma promise e essa questão de resolve e reject. E no JavaScript, para a gente acessar uma promise, a gente pode criar uma promise a partir da instância da classe promise nativa do JavaScript, que a gente vai fazer primeiro para entender como funciona o resolve e o reject. E quando a gente faz uma requisição HTTP com o fetch API, que a resposta geralmente é uma promise, já que todo pedido, que é uma requisição a algum tipo de serviço, sempre vai ter uma promessa no JavaScript aqui, vai sempre ter a promessa que a resposta vai chegar ou não. Então, primeiro vamos abrir o nosso VS Code e vamos instanciar a nossa promise e entender como funciona o resolve e o reject. Abrindo aqui o meu VS Code, eu já tenho o meu arquivo script.js criado e meu arquivo index.html, onde eu linko o meu script.js, que é o meu arquivo JavaScript. Bom, e como eu disse, para a gente primeiro criar uma promise, a gente precisa instanciar da classe nativa do JavaScript promise. Então, const myPromise, const myPromise vai receber new promise, que é a classe nativa do JavaScript, a gente fazer instância. Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, a promise ela leva dois argumentos, dois parâmetros, o resolve e o reject. Então, aqui na promise eu vou passar uma função como parâmetro, no caso uma arrow function, e aqui como parâmetro vai receber o resolve e o nosso reject, que é o que eu disse anteriormente, que a nossa promessa
ela precisa ser resolvida ou rejeitada. Então, trazendo para o cenário do restaurante, a promise só vai ser resolvida se der tudo certo para fazer o macarrão carbonara. Então, deu tudo certo? Então, se deu tudo certo para fazer o macarrão carbonara lá, deu tudo certo. Tinha os ingredientes, tinha tudo que precisava, tinha gás, o fogão estava funcionando, deu tudo certo. Então, if, que é se deu tudo certo para fazer o macarrão carbonara, a gente vai resolver a nossa promise. Então, a gente vai resolve. O resolve, ele nada mais é do que vai devolver os dados que a gente espera como resposta. Então, a gente, como cliente, a gente faz a requisição para o garçom, trazendo para o contexto de restaurante, e o garçom, ele vai lá e vai ver se está tudo certo para fazer o nosso macarrão carbonara. E como a gente faz a requisição, a gente sempre tem a promessa de que vai chegar ou não a nossa resposta da maneira que a gente espera. Então, se der tudo certo, ele vai lá devolver para a gente o macarrão carbonara. Então, macarrão carbonara entregue com sucesso. E se não, no caso else, a gente vai vir aqui e vai rejeitar a nossa promise. Então, aconteceu algum erro. Tipo assim, o fogão queimou. Vou colocar aqui, o fogão queimou. Que é um erro que pode acontecer no caso de... trazendo para o contexto do restaurante. Então, o que a gente tem aqui? A nossa promise. E se a gente vier aqui e executar aqui no nosso Go Live aqui, bem bonitinho, deixa eu fechar minhas outras abas aqui. Eu até trouxe a aba do Poke API, que vai ser a API que a gente vai fazer a aquisição hoje. Só que aqui, primeiro a gente precisa entender o que é a promise. A gente já criou a nossa promise, e a promise, por si só, ela não faz nada. Porque ela é só a promessa de que há uma resposta que a gente espera ou não. Então, como a gente criou a nossa promise, a gente não tratou ela. Porque toda promise ela precisa ser tratada. Essa é outra questão importante que eu preciso que você fixe na sua cabeça. Então, você já entendeu o que é uma promise? A promise, ela é a promessa de que algo vai chegar ou não. No caso, a resposta da API, já que a gente está mandando uma requisição. E o que acontece? A promise por si só, ela não faz nada. A gente precisa tratar a promise. Então, já anota aí, ó. Vou escrever aqui, ó. Tratamento de promises. O que acontece? Toda promise, ela vai ser resolvida ou rejeitada. E, a partir da promise, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, a gente tem a minha promise. Então, a partir dessa promessa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, my promise.then. Esse then, traduzindo do inglês para o português, ele significa então. A gente tem a promessa de que algo vai chegar ou não, se vai ser resolvido ou não. Then, então, eu vou executar alguma ação. Por quê? A promessa por si só a gente não faz nada. A gente precisa executar algum tipo de ação. E a gente utiliza o then para processar a nossa promise. Então, eu vou fazer algo. E o que esse algo pode ser? Como a gente está esperando dados, a gente vai trazer aqui data no parâmetro da função que a gente está passando para o then. Por quê? Os dados serão o que o resolve vai trazer para a gente. O resolve, ele vai resolver a promessa e vai trazer os dados que a gente espera da API. Então, trazendo para o contexto do restaurante, ele vai trazer lá o macarrão carbonara entregue com sucesso. Então, eu posso simplesmente vir aqui dar um console.log. Console.log em quem? No nosso data, que vai ser os dados resolvidos da nossa promessa. E se a gente abrir aqui no nosso navegador, agora sim aparece no nosso console aqui, macarrão carbonara entregue com sucesso. Por quê? A promise, como eu disse por si só, ela é só a promessa de que algo vai chegar ou não. Então a gente precisa aprender a tratar essa promise para a gente conseguir fazer determinado procedimento. Nesse caso a gente deu o console.log dos dados que vieram da promise. Essa é a primeira maneira que a gente aprende sobre promise, que a gente entende promise. A gente instanciou a nossa própria promise e tratamos o resolve dessa promise, que é, caso deu tudo certo aqui, como verdadeiro, ele vai retornar para a gente os dados da promise. Só que o que acontece? E se der tudo errado? Se der tudo errado aqui, se acontecer algum erro, eu vou colocar aqui, deu tudo certo? Falso. Porque não deu tudo certo. A gente vai abrir aqui o nosso console e a gente vai ver aqui que deu uma exceção, um count in promise, falando queimou. Por quê?
não deu tudo certo. Alguma coisa aconteceu de errado e o fogão queimou lá na nossa cozinha, trazendo para o contexto novamente do restaurante. E a gente precisa aprender a tratar o reject da promise, já que a gente utiliza o then para tratar o resolve da promise, trazendo os dados que a gente espera do serviço, no caso a API, e a gente utiliza agora o catch para tratar o erro. Então, ponto catch, e funciona igual o then, só que a gente vai passar outra função e o que vai vir como parâmetro é o erro. Qual erro? O erro do reject. No caso, o fogão queimou. Foi esse erro que aconteceu. O fogão queimou. Então, o reject da promise sempre vai retornar para a gente um erro. Então, em vez de aparecer aquela exceção no nosso console, aquele erro feião, a gente pode simplesmente dar um console.log assim. Aconteceu um erro. Que erro que aconteceu? Mas o erro que o nosso reject, né, que é a rejeição da nossa promessa, traz para a gente. Então, se a gente vier aqui e apagar, acontece um erro que é o fogão queimou. Por quê? Deu tudo errado, ele rejeitou a nossa promessa e a gente tratou aqui com o catch. E o then, ele só serve para tratar o resolve. Por quê? O resolve é a resolução da nossa promessa, trazendo os dados que a gente espera. No caso, o nosso macarrão carbonara que a gente esperou, trazendo o contexto do restaurante. Então, o que a gente aprendeu até agora? O que é uma promise e como tratar a promise? Tratando o reject da promise, utilizando o catch, e tratando o resolve da promise, utilizando o then. Então, a gente sempre vai utilizar o then para tratar a promise, que é um então. Geralmente, a gente sempre espera os dados corretos. E a gente utiliza o catch para tratar o erro. Agora, o que a gente precisa entender? O conceito de síncrono e assíncrono. Bom, até agora a gente já entendeu o que é uma promise, a gente já entendeu que toda promessa de que algo vai chegar ou não, ela vai ser resolvida ou rejeitada, e agora a gente precisa entender o que é síncrono e assíncrono. Síncrono é quando algo acontece imediatamente. Então, pensa lá no código. O que é um código síncrono? A gente declarou uma variável, imediatamente a gente aloca um espaço na memória do computador. Isso acontece de maneira imediata. Quando a gente dá um console.log, a gente loga alguma coisa no console de maneira imediata. Se a gente faz um if, um else, um for, é tudo de maneira imediata. São códigos síncronos. Agora, um código assíncrono é quando há um período de espera. E o que é esse período de espera? Trazendo para o vídeo que a gente está aprendendo sobre requisições HTTP com JavaScript, toda vez que a gente faz uma requisição, que é um pedido a algum tipo de serviço, naturalmente a gente já percebe o tempo de resposta. Por quê? A gente faz o pedido, trazendo para o caso do restaurante, para o garçom tem que ir até a cozinha, confirmar tudo e depois trazer o macarrão carbonara, que é a nossa resposta. Isso tudo leva tempo. Então, toda vez que a gente faz uma requisição a uma API, a gente sempre faz a requisição, a API processa essa requisição e nos devolve a resposta. Esse período de espera a gente chama de assíncrono, coisas assíncronas. Por quê? Naturalmente, a gente percebe que tem um período de espera entre pedido e resposta. Então, o JavaScript, ele naturalmente identifica o que é um código síncrono e o que é um código assíncrono. Então, bora voltar para o VS Code para a gente entender. Então, voltando aqui para o nosso VS Code. Se eu vier aqui e digitar um console.log no começo do código, console.log, no começo do código aqui, ó, console.log, no começo do código aqui, bonitão, escrevendo assim, começo do código. Naturalmente, ele vai aparecer primeiramente no console do navegador. Por quê? Porque ele está primeiro aparecendo aqui no nosso código, a gente escreveu ele primeiro, então o interpretador vai chegar, vai ler, ele primeiro vai executar e depois vai executar a nossa famosíssima promise e depois vai tratar ela. Então, se a gente abrir aqui no nosso navegador, vier aqui no nosso console, atualizar, ele vai dar aqui primeiro o começo do código, depois a nossa resposta da requisição, que é o macarrão carbonara, que é o tratamento da nossa promise. O que acontece? Isso já é esperado, porque a gente escreveu o console.log do começo do código antes de tratar a promise no código. Agora, se a gente vier aqui e jogar para o final, e escrever assim, final do código, naturalmente a gente espera
que o interpretador do JavaScript, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai declarar a nossa promise que a gente criou, depois ele vai tratar a promise, aqui ó, tratamento de promise, ele vai tratar a nossa promise com o then ou com o cat, e depois ele vai dar o console.log final do código. Por quê? Primeiro ele vai tratar, como já deu tudo certo aqui verdadeiro, ele vai resolver a nossa promise, e como a gente trata com o then aqui, ele vai dar o console.log no macarrão carbonara primeiro. Então vai aparecer isso primeiro no nosso console. Só que se a gente abrir lá de novo e atualizar, ele vai mostrar primeiro o final do código. Por quê? O interpretador do JavaScript, naturalmente, entende o que é código síncrono e o que é código assíncrono. Então ele pega todo o código assíncrono e joga para o final para não travar todo o código síncrono. Porque como acontece o código síncrono imediatamente, ele joga para o começo. E como o código assíncrono tem o período de espera, ele joga para o final para não travar o fluxo de código. Então imagina, se ele tratasse normalmente como tudo e não organizasse por código síncrono e assíncrono e jogasse a promise para o final. Já que a gente entende que a promise é a promessa da resposta de algo, então a gente já identifica que a promise é um código assíncrono, porque a promise ela só vai aparecer quando a gente mandar uma requisição. A gente faz uma requisição, sempre vai ser assíncrono. A gente já entendeu que tem esse período de espera. Então imagina, ele vai lá, espera a nossa API responder, chegar aos dados, e isso pode demorar 10 minutos, por exemplo. Lá, se a internet está devagar, a API é lerda e demora 10 minutos. Então ele ia demorar 10 minutos para processar a promise e depois ia continuar o resto do código. Então isso não é interessante, porque travaria o fluxo do nosso código. Então agora a gente já entendeu a diferença de código síncrono para código assíncrono. Agora, bora botar a mão na massa e fazer a nossa primeira requisição API. Então, vou voltar aqui. Aqui a gente tem o Poke API, que é a API que a gente vai utilizar. Aqui tem toda a documentação. Então, eu já vou pegar o primeiro endpoint aqui, a primeira rota, que é aqui o pokeapi.co/API v2 Pokémon/dito. Vou copiar. E o que a gente vai aprender agora? A gente vai utilizar a função fetch para a gente mandar uma requisição HTTP na rota dessa API. Entendido? E o que é o fetch? O fetch eu vou explicar agora. E explicando o que é o fetch é uma função nativa do JavaScript que facilita a realização de requisições HTTP, que é um pedido a uma API, como buscar dados de um servidor, de forma assíncrona, já que a gente já entendeu todo esse conceito de síncrono e assíncrono, ou seja, sem bloquear a execução do código enquanto espera a resposta. Já que a gente aprendeu também que o JavaScript ele identifica o que é síncrono e assíncrono e ordena em hierarquia, para não quebrar o fluxo de código. Então agora a gente vai utilizar o fetch para não mandar uma requisição para uma API. Então vamos abrir lá de novo o nosso VS Code. Então abrindo aqui o nosso VS Code, eu vou colocar aqui comentar requisição a API, no caso a Poke API, e eu vou criar uma função chamada request API, passando um valor como parâmetro, que vai ser o Pokémon que a gente vai buscar os dados. E aqui a gente vai criar uma constante chamada endpoint, e vai colar aqui entre crase, né, do JavaScript, a rota da nossa API. E eu vou trocar aqui dito pelo valor que está vindo como parâmetro da nossa função. Então aqui value, para ficar tudo bonitinho. Então o que acontece? Aí, quando a gente chamar a nossa função request API, ele vai colocar no endpoint da nossa API aqui, que a gente está mandando a requisição da Poke API, o valor do Pokémon que a gente quer buscar. Então, a gente vai vir aqui e vai dar um fetch. Fetch, que é a função nativa do JavaScript, para mandar requisições para a API. A gente vai vir aqui dar um fetch em quem? No endpoint da API. E toda vez que a gente faz uma requisição HTTP, ele vai nos trazer uma resposta. Então, const result vai ser a resposta do nosso fetch. E o que acontece? Toda vez que a gente faz um fetch, toda vez que a gente manda uma requisição, toda vez que a gente faz um pedido, a gente sempre vai ter como retorno a promessa de que algo vai ser resolvido ou não, se vai chegar ou não. Então, presta atenção. Então, se a gente vier aqui e dar um console.log no nosso result,
que está guardando a resposta do nosso fetch na API, a gente vai vir aqui, dar um console.log result, dar um request API aqui, ó, chamar a função, trazendo dito, como estava na documentação anteriormente, e abrir aqui bonitinho, atualizar, ele vai trazer para a gente aqui uma promise pendente. Porque toda vez que a gente manda uma requisição HTTP para uma API ou outro tipo de serviço, ele sempre vai trazer para a gente no JavaScript uma promise como resposta. Então, a gente precisa tratar a promise utilizando o then, igual a gente aprendeu. Então, vamos voltar no nosso VS Code aqui, e a gente pode simplesmente, em vez de dar o console.log aqui, como a promessa por si só não faz nada, como eu expliquei anteriormente, a partir daquela promessa, onde a gente vai executar algum tipo de tratamento aqui, outra função, e que a gente vai fazer? Como eu disse, o then significa então, a partir da minha promessa, então eu vou fazer algo, esse algo vai ser pegar os dados de resposta, que vai vir do resolve da promise, a gente vai transformar ele em JSON, para a gente fazer essa manipulação, né? O JSON é o objeto do JavaScript, então eu vou dar um console.log no data.json. E o que acontece? Se a gente passar o mouse por cima, o método JSON, quando a gente utiliza ele para tratar a promise, os dados que estão vindo do resolve da promise, ele retorna para a gente outra promise, porque a gente vê aqui, ó, body.json vai retornar uma promise. Então, se a gente abrir de novo aqui o navegador, ele vai dar outra promise para a gente. Olha que interessante. Então, o que a gente precisa fazer? Como ele retorna outra promise, a gente vai ter que tratar essa outra promise. Porque ele está prometendo para a gente que esses dados vão ser transformados em JSON. Agora, a gente precisa tratar também. Já, como eu disse, uma promise por si só não faz nada. Então, a gente precisa utilizar o then para fazer alguma coisa. Então, ponto then, novamente, já que a gente está retornando de um then para o outro, outra promise. E aqui eu vou pegar os dados que já estão transformados em JSON e dar um console.log no data. Agora sim, chamando aqui a nossa request API, vai vir todos os dados do dito. Olha lá, se a gente vier aqui, vai vir o JSON da API, que a gente mandou a requisição com fetch, e vai vir todas as habilidades, a base de experiência, o ID dele, se ele é um Pokémon padrão, o nome dele, o peso. Então, se eu quiser dar um console.log no name dele, eu posso vir aqui, data.name, e ele vai trazer para mim dito. Então, ele mostra aqui dito. Eu vou até apagar o resto do código, porque a gente já aprendeu o que é uma API. Então, a gente já aprendeu a tratar, o que é uma API? Não, a gente já aprendeu a tratar a promise com then e com cat. A gente já entendeu a promise, o que é. Então, eu vou apagar tudo, para ficar bonito. Então, aqui o que está acontecendo? A gente criou uma função que vai receber um valor como parâmetro, e esse valor vai ser passado no endpoint da API aqui. A gente vai mandar um fetch, que é a requisição HTTP, usando a função fetch do JavaScript, no endpoint da API, e vai retornar para a gente uma promise, que é a promessa de que algo vai ser retornado ou não. A partir dessa promessa, a gente vai tratar como então a partir dessa promessa, então eu vou fazer alguma coisa. E o que é essa coisa? Eu vou executar uma função aqui, retornando o data.json, ou seja, retornando a promessa que esses dados vão ser transformados em JSON, e a partir dessa outra promise que retorna para mim, ele trata novamente com then, dando console.log no data.name, que já é o nosso JSON de fato. Eu sei que fica um pouco confuso, mas eu preciso que você primeiro entenda o que é promise, que eu sei que você já entendeu, e que a gente precisa tratar a promise como então, que é o then, que é o método aqui que a gente está utilizando. E o que acontece? Eu sei que fica muito confuso, mas já está funcionando. Só que você já entendeu que toda a promise precisa ser tratada com then. Então a gente faz o tratamento de uma, a gente vai lá, retorna a promessa que os dados vão ser transformados em JSON, e a gente trata essa promessa de novo com outro then. Por quê? Novamente, a promessa por si só não faz nada. A gente sempre precisa tratar ela. E aqui a gente já fez toda a operação que a gente precisava. Então a nossa função request API já está funcionando.
Só que esse é o método que a gente aprende para fazer mais complicado, vou falar assim para você. Porque a gente sempre tem que ficar tratando as promises com o then, entendido? Agora a gente pode fazer de outra maneira, que eu vou acabar explicando para vocês. E qual outra maneira é essa? Utilizando o async e await. E o que é o async e await? Async e await são ferramentas que facilitam a escrita e o gerenciamento de código assíncrono, já que a gente já entendeu o que é assíncrono, tornando mais legível e fácil de entender. Então, o async e await entra na questão de a gente evitar o uso de vários then, encadeando then atrás de then, tratando várias promises. Então, a gente utiliza o async e await de que forma? A gente declara uma função como assíncrona, utilizando o async, permitindo o uso de await dentro dela. Então percebe que a gente só pode utilizar o await, que do inglês para o português significa esperar, só quando a gente declara uma função como assíncrona, utilizando o async. Então a gente sempre vai utilizar os dois juntos. Já o await, ele pausa a execução da função assíncrona até que uma promise seja resolvida, retornando o valor da promise ou lançando um erro se a promise for rejeitada. Então entra naquela questão da promise ser resolvida ou entrar no reject, seguindo um determinado contexto baseado em alguma coisa. Então, como funciona? O async a gente utiliza para declarar a função como assíncrona e o await a gente utiliza para esperar se tratar daquela promise ela ser resolvida ou rejeitada. Então a gente não precisa ficar utilizando o then toda hora. Claro que algumas vezes a gente vai precisar utilizar o then, só que a gente não precisa ficar utilizando toda hora, porque o await ele já faz esse processo de ter que esperar a promise ser resolvida ou rejeitada. Então vamos botar a mão no código. Voltando para o VS Code. Então, se a gente visualizar aqui no nosso VS Code, a gente tem a função request API, que a gente tem que toda hora ter que ficar tratando a promise com then. Agora não é mais preciso. A gente só precisa declarar a função como assíncrona, então async, e simplesmente apagar todos esses then, que estão tratando uma promise atrás da outra, e utilizar o await. O await ele serve para esperar a requisição ser feita. E aonde a gente está fazendo a requisição? Aqui no fetch. Então, o fetch ele vai retornar para mim uma promise, que é a promessa de que algo vai chegar ou não. A gente já entendeu. E aqui eu vou utilizar o await. Porque o await ele vai falar assim para mim: espera essa promise ser resolvida. Então, de primeira, aqui no nosso result, ele já está esperando a sua promise ser resolvida. Então, eu não preciso tratar ela, não preciso utilizar um então. Porque aqui o await ele já está esperando a promise ser resolvida. Então, eu posso simplesmente guardar em outra variável aqui, const response, que é a resposta de fato, dando um await em que? No nosso result.json. Por quê? O result ele vai guardar o valor do resolve do nosso fetch aqui, da promise que o fetch está retornando. Então, o fetch vai fazer a requisição na rota da API, do PokeAPI com o valor específico, vai esperar aqui no await essa promise ser resolvida, e quando essa promise for resolvida, os dados que são resolvidos, que vai chegar da promise, que vai chegar da nossa requisição da API, ele vai guardar no result. Agora a gente vai dar um result.json para transformar esses dados em JSON. Só que lembra que o JSON ele também retorna uma promise. Então o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso aguardar essa outra promise ser resolvida. Então eu vou esperar novamente, escrevendo o await, para ele esperar essa promise ser resolvida. Entendido? Agora sim eu posso dar um console.log no nosso response. Então, response. Por quê? Porque aí sim vai funcionar tudo de maneira bonita. A gente dá um fetch no endpoint da API, na rota da API barra Pokémon com o valor do Pokémon. Ele vai esperar essa promise que o fetch retorna ser resolvida. E a gente já entendeu essa questão de resolve ou reject. E a gente vai fazer outra operação, que é transformar esses dados do resolve em JSON. Então a gente vai dar result.json, logo o JSON vai retornar, peraí que eu fiz cagada, logo o JSON vai retornar para a gente outra promise,
E a partir dessa promise, eu vou esperar novamente ela ser resolvida, guardando ela na constante response, dando console.log. Então, se eu abrir novamente lá de novo, vir aqui, atualizar bonitinho, tá aqui com o nosso JSON bonitão como resposta. Essa é a resposta da nossa API. Traz todos os dados do Pokémon. Então, se eu quiser vir aqui dar console.log no response.name e no response.height, que é altura.height, ele vai mostrar o nome e a altura do dito. Olha lá, dito em undefined, porque eu escrevi errado, ó. Não é height, que é a altura do dito, olha lá, 3. O dito tem 3 de altura e o dito, o nome dele é dito, entendido? Se eu trocar para Pikachu, vai fazer o mesmo processo, ó. Pikachu, porque isso aqui tá vindo direto da API. A gente mandou a requisição para a API. Pikachu e a altura dele é 4, entendido? Então, eu espero que você tenha entendido o que é uma promise. Espero que você tenha entendido o conceito de síncrono e assíncrono. E eu espero que você tenha entendido como tratar o resolve e o eject com o then e o cat e utilizar o assim que é o et para evitar ter que ficar utilizando toda hora aquela questão de encadeamento de then, que tem que ficar colocando um then atrás do outro para ter que ficar toda hora ter que tratar uma promise diferente. Entendido? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que está muito aprendendo, que está muito precisando aprender sobre essas questões do JavaScript. Falou, tamo junto e fui!